Seu filho ser desobediente e opositor significa que ele é TOD? Meu nome é Riso, médico pediatra, especialista em psicologia do desenvolvimento infantil e trabalho com saúde mental. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar um pouco desses comportamentos de oposição da criança, até mesmo do adolescente, né? Como é que isso se dá no processo de desenvolvimento infantil? Quer dizer, isso é uma coisa normal e natural do desenvolvimento ou sempre significa que isso é um problema? Na maioria das vezes, né, quando a criança chega com esses problemas de oposição, elas de fato elas não são ou não vão ser classificadas como TOD, né, o transtorno opositor desafiante, né? Tá, então o que leva, né, esses comportamentos? Bom, primeiro eu vou classificar esses comportamentos, pessoal, como comportamentos de não conformidade, tá? Esse termo ele existe. E o que isso significa? Essas coisas que vocês não gostam, né? A criança se recusar a jantar, almoçar na hora certa, se recusar a ir ao banheiro, às vezes fazer birra, às vezes agir com agressividade. E tudo isso, se vocês pararem para pensar, fazem parte dos comportamentos ditos até normais de qualquer criança, né? Desde que respeitados aí, né, a intensidade e a frequência desses comportamentos, né? Eu vou explicar do ponto de vista assim de quatro, para ser didático, tá? Do ponto de vista de um modelo de 4 fatores, ele é usado não só no TOD, mas também em comportamentos de uma forma geral. O que significa isso, né? O primeiro fator é o fator individual, é o nosso fator biológico, genético, inclusive ligado aos acontecimentos no útero, né? As crianças, né, nós já nascemos com certas tendências de temperamento, né? Existem vários traços de temperamento e que já nos primeiros dias a criança manifesta com dificuldade de adaptação, irritabilidade, o que a gente chama de emocionalidade negativa, uma agitação. E à medida que essa criança vai se desenvolvendo, a maneira que os pais lidam com isso, que seria o segundo fator, né, a maneira que os pais lidam com essa criança, pode reforçar alguns tipos de comportamento, né? O terceiro fator está ligado aos pais, né? Adoecimento dos pais, nível de estresse, situações do emprego, a própria situação conjugal, né, entre marido e mulher. E o quarto fator é um fator mais social, né, que começa, no caso da criança, na escola, né, o tipo de escola, como é que é a vizinhança, né? Então, todos esses fatores são agentes que vão, de uma certa forma, determinar alguns comportamentos da criança, né? E isso faz parte do desenvolvimento normal. Se a gente imaginar, pessoal, assim, desde muito cedo, a criança ela já tem algumas habilidades que a gente acha que não tem, tá? A criança, assim, a partir dos 6 meses até os 9, ela já consegue observar alguns padrões, assim, de certo e errado. Eu vou explicar para vocês. Se você fizer um teste, e o pessoal fez esse teste, que era assim: um indivíduo pegava um bonequinho e tentava ajudar ele a subir a escada, e um outro adulto atrapalhava esse bonequinho a subir. Quando as crianças eram chamadas à aproximação com essas pessoas, elas tendiam a recusar as pessoas que estavam atrapalhando e aproximar mais das pessoas que estavam ajudando. Então, assim, ela já tem uma percepção de algo relacionado a certo e errado que a gente pode incentivar. E veja, se ela já tem esse senso de observação, ela pode também estar observando uma série de coisas por modelagem ligadas à irritabilidade, agressividade e oposição que ela possa estar copiando, que vai influenciar nos comportamentos dela, né, a partir ali de 2, 3 anos para diante, né? Então, assim, na medida que a criança vai desenvolvendo, ali em torno assim, de 18 meses, talvez até 15 para 2 anos, a criança começa a ter compreensão cognitiva de que ela é um ser individual, né, do seu self. Como se ela se desgrudasse do pai e da mãe na percepção de si mesma. E não por acaso, né, nessa autoconsciência dela, ela desenvolve lá as emoções autoconscientes, que é inveja, empatia e constrangimento, né? Isso é um marco, né, de avanço emocional, né? Das emoções básicas, tristeza, medo e raiva, ela começa a ter outros conjuntos de emoção. E nesse período, o que a criança faz, né, gente? Passou ali 18 meses, 2 anos. Poxa, ela começa a desenvolver autonomia, né? Entre 1 a 3 anos é a fase da autonomia da criança. Então ela vai explorar o ambiente, ela vai testar limites, né? É o que ela vai fazer. E agora imagine, né, como eu falei de temperamento. Se a criança tem um temperamento algo assim mais dominante e ela está nessa fase de explorar,
os seus limites, ela vai ser mais imbativa, né? Ela vai ser mais, de fato, opositora. E opositora no sentido normal até, né? Porque é uma característica dela, né? E outra coisa, pessoal, a criança, ela é muito perspicaz em entender as dinâmicas de relação de poder em casa, tá? E aí, você tem alguns caminhos, né? Imagina uma criança com essa tendência já à oposição, através do seu temperamento, nessa fase de explorar, de testar limites para conseguir assim um seu senso de independência, e ela começar a perceber que nessa luta de poder ela acaba ganhando sempre, né? Os pais às vezes vão cedendo, e aí você vai reforçando esses comportamentos de não conformidade, que recusa em dormir na própria cama, recusa em comer, esse tipo de recusa. Isso tende aumentando, né, com o decorrer do avançar da idade da criança. E ela pode desenvolver esse perfil, entre aspas, algo parecido com o TOD. Isso chega muito no consultório, né? E, na verdade, não é um transtorno, né? É um misto dos 4 fatores, né, gente? Quais? Veja, de novo, a biologia, temperamento da própria criança, com grau de tendência a ser uma criança mais dominante. A parentalidade, que os pais acabaram cedendo, né, com a criança, e ela começou a avaliar essa relação de poder, e a questão do próprio pai, da mãe e do ambiente. Então, assim, fica como se fosse uma criança TOD, só que não é. Outra coisa também, né, pessoal, vocês devem saber da fase de 2 anos, né, que é a adolescência da infância, os terrible twos, né, que o pessoal às vezes tem até receio, né. Isso não é à toa, né? Como a criança já tem esse grau de autoconsciência e busca por autonomia e explorar ambientes de um certo ponto, no outro ponto ela ainda não tem freios, né? Ela não tem freios emocionais e de controle. Não há o que se falar ainda em questão de moralidade, que isso vai ser lá na infância tardia, né? Ou na segunda infância, ali a partir dos 7 anos. Ela não tem ainda essa visão de certo e errado. Então, é de fato muito difícil lidar com criança aí nessa fase de 2 a 4 anos. E aí que vem a importância disso, né? Geralmente, a gente não toma esses devidos cuidados de como ensinar a criança nesse período de uma forma, digamos, concisa, gentil, mas concisa e firme. Isso contribui para a criança, mais tarde, desenvolver esses comportamentos, né? Só que a gente tem que ter cuidado também, porque essa fase é entre a autonomia e a culpa, né? Quando a gente começa a forçar demais a criança, se ela tem um perfil contrário, assim, mais submisso, isso pode torná-la muito retraída e tímida, prejudicando, assim, o desenvolvimento, inclusive, social dela, né? Você vê, gente, né? Tem que ter algum termômetro, né? E aí que eu vou frisar. Vocês, quem tem 2 filhos ou mais, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Uma criança não tem nada a ver com outra. Então, a forma da gente lidar com uma não vai ser a mesma coisa de lidar com outra, né? E é nesse desbalanço que a gente acaba favorecendo esses comportamentos assim, de não conformidade e acabam sendo confundidos com o TOD, né, com o transtorno opositor desafiante. Outra coisa também bem interessante, gente, que a agressividade também está dentro do conjunto de comportamento de não conformidade, né, que é absolutamente normal para todas as crianças, né, guardadas essas questões que eu falei, que é de intensidade, frequência, né. E quando eles vão avaliar essa agressividade em crianças a partir de 2 anos, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6 anos, eles chegaram à conclusão seguinte: a fase que nós somos mais agressivos como humanos é justamente na fase de 2 anos, né? Não são todas as crianças, tá? A maioria das crianças realmente não vão ser. Mas das crianças que manifestam essa agressividade, 2 anos é o pico. Ali é que você tem que tomar cuidado para agir de forma mais positiva. E como é que você age de forma mais positiva? Primeiro, chamando a criança, elogiando os bons comportamentos. Embora a moral, essa questão moral primária, né, a primeira fase da moral seja lá a partir de 7 anos, que a gente chama de moralidade pré-convencional, ela já começa a sinalizar certo e errado e a partir disso. Então não adianta simplesmente a gente punir, né, nem deixar, né, deixar acontecer e nem punir. É preciso a gente ajudar ela a ter a clareza dessa questão entre certo e errado, porque ali é que ela vai desenvolver ali as suas bases de moralidade, de certo e errado, quando ela chegar ali na infância tardia, né? Então, assim, quando eu falei das crianças, dos bebês de 6 meses, né, que começam a observar alguma coisa entre certo e errado, eu quis dizer o seguinte: os bebês e as crianças estão nos observando a todo instante, né? Então, a maneira que a gente lida com as pessoas e com ele
isso vai ensinar, vai dar uma pista, né, de qual caminho seguir, né, como se você fosse um guia. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso também, para elas entenderem quais são os bons comportamentos, né, através de elogios, né. Às vezes a gente acha que a criança é uma criança só egocêntrica. Claro, tem isso, né? O pico de egocentrismo ali a partir de 2 anos, a gente sabe que a criança vive ali no mundinho dela. Mas você sabe, quando a gente avalia crianças a partir de 1 ano, elas já podem manifestar algum grau de altruísmo? É verdade. Eles fazem uns testes assim, sabe? A criança está brincando ali no cantinho e eles deixam cair objetos, por exemplo, uma caneta, um objeto. Parte considerável dessas crianças, ao ver que o adulto está precisando de alguma coisa, elas interrompem a brincadeira, gente. Interrompe a brincadeira e vai lá e devolve a caneta para um adulto. Eu digo assim, não precisa ser necessariamente isso, mas se a criança sinaliza algum comportamento bacana, elogie. Elogie, que isso vai ser fundamental e vai te ajudar, numa determinada fase, a criança diminuir esses comportamentos de não conformidade, ou esses comportamentos de oposição. E é assim que elas aprendem, né? Elas aprendem através de modelo e através de elogios do que demonstra o que a gente quer delas, né? Porque elas não nascem sabendo. Então, pessoal, de uma forma geral, o que eu queria dizer é isso, sabe? Comportamentos de não conformidade, comportamento opositor, desobediência, faz parte natural do desenvolvimento de qualquer criança. A única questão é que, dadas as condições da criança, do seu temperamento, do seu jeito, e dadas as condições assim da maneira que você lida com isso, você acaba reforçando esse comportamento até chegar a um nível, veja, de confusão entre isso e o transtorno opositor. É exatamente isso que acontece. A diferença, às vezes, num primeiro momento, pode até não ser fácil, né? A gente vai ter que avaliar muitas questões ali do ambiente, né? Os 4 fatores, né? As questões ligadas à criança, as questões ligadas aos pais, o estilo parental e o próprio ambiente, né? De uma forma geral, o TOD, a apresentação clínica dele vai tender a ser severa. E outra coisa que eu acho que seria a pista de ouro aqui, pessoal, é que a gente confunde o TOD também, e eu vou falar isso outras vezes, como meramente um comportamento opositor. E as pessoas esquecem que o TOD é um transtorno dimensional. O que eu quero dizer com isso? Existe o componente de opositor, comportamento opositor? Existe, mas existe um componente de humor, tá? Definitivamente, você tem que ter esse componente de humor, emocionalidade negativa, irritabilidade, para compor o transtorno. Caso contrário, esse diagnóstico ele não pode ser feito. E essa emocionalidade negativa, tendência à irritabilidade crônica, tendência à agressividade, ela chama muito mais atenção e ela segue, né, após os 5 anos, né? Ela passa aquela fase difícil de toda criança, né? O pico de agressividade com 2 anos e tende a diminuir ali entre 4 a 5, né? E você vai ver, e você pode medir isso de uma certa forma na maneira que essa criança socializa, né? Porque muitas vezes a gente vê a criança com muita oposição em casa, né? Entre 2 a 4 anos, 5, essa oposição tende a até aumentar, mas quando ela vai socializar na escola, com os pares, ocorre tudo bem, né? E quando a gente vai ver a emocionalidade dela nesse ambiente social, também vai ocorrer muito bem. Então, poxa, é uma pista aí de que realmente pode não ser TOD, né? O fato de seu filho ser opositor e desobediente não significa que ele seja TOD. Na verdade, a maioria não vai ser. E outra também não é culpa de vocês. Vocês vejam que não é simples assim, né? As crianças têm seus temperamentos, suas vontades, né? E chega ali naquele momento, poxa, vocês estão trabalhando, exaustos, né? E a criança ali naquele pico de 2 anos, desobedecendo, e às vezes, assim, para acalmar de vez, né? Vocês terem mais tranquilidade, vocês acabam cedendo, né? E aí que eu acho que é importante, né? Esse momento de vocês definirem que tipo de comportamento que vocês acham legais para uma criança, bem cedo, né? Bem ali antes até dos 2 anos, para que não chegue nessa idade onde as crianças vão muito no consultório, quando começam a ir para creche, escola, 5 e 6 anos, e já fica uma situação assim difícil, né? Não que seja TOD, mas é uma situação difícil, os pais já estão exaustos, a criança acabou reforçando muito seus comportamentos, né? Então a mensagem é essa.
independente de ser TOD, é um problema a ser abordado e eu acho que vocês, pais, precisam sim de ajuda e orientação nesse sentido. Então, esse vídeo é como se fosse um alerta para vocês, pais, principalmente aí, nessas crianças aí abaixo de 2 anos, né, para vocês começarem a avaliar essas questões de habilidade da criança e intervir, né? Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído aí com vocês para esclarecer um pouco mais sobre essa questão de comportamento desobediente, né, que faz parte até do desenvolvimento natural da criança. E se você ficou com alguma dúvida, comente aqui, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. A gente vai falar muito sobre isso, de comportamentos opositores. Vou falar mais, vou dar mais detalhes e também falar mais sobre TOD. E também compartilhe esses vídeos para outros pais que você conhece que possivelmente podem estar enfrentando esse tipo de problema em casa. Valeu, pessoal. Um abraço.